Olá, eu sou Alice e vou falar um pouquinho sobre a terceira área da engenharia de produção, área de pesquisa operacional. Vou falar um pouquinho sobre o que ela é, seu conceito, o que faz o engenheiro de produção nessa área, um pouquinho de sua história, as suas sub-áreas e também as suas aplicações no cotidiano. Pesquisa operacional é uma sub-área da engenharia de produção que envolve a aplicação de modelos matemáticos para a solução de problemas sistêmicos. Ela se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, quando a aplicação desses conhecimentos mostrou-se decisiva para a eficiência operacional. O engenheiro de produção desenvolve e aplica esses conhecimentos em todas as áreas em que atua, mas também pode dedicar-se a essas técnicas em si, atuando como consultor ou especialista na aplicação dos mais diversos problemas. Um exemplo de atuação é dos profissionais que atuam na simulação computacional de sistemas produtivos e ajudam diferentes empresas a criar modelos computacionais que imitam processos reais, antevendo problemas e melhorando soluções. Há também profissionais que se dedicam às técnicas matemáticas de roteirização e atuam como consultores, empregando programação matemática e técnicas estatísticas em projetos de logística, transporte urbano e grandes projetos da engenharia civil. Agora eu vou falar sobre as 7 áreas da pesquisa operacional. A primeira delas é modelagem, simulação e otimização. É seguida sobre a programação matemática, processos decisórios, processos estocásticos, teorias dos jogos, análise de demanda e inteligência computacional. Modelagem, simulação e otimização. A simulação de eventos discretos é uma ferramenta muito conhecida e utilizada para realizar a modelagem e análise de problemas. A simulação é constantemente usada para definir as melhores situações de trabalho e identificar erros de projeto antes de implementá-los no sistema. A demora ao atendimento de algum serviço é um ponto muito importante para se definir se o cliente continua ou não utilizando aquele serviço. O setor de serviços atualmente está buscando pela satisfação dos clientes, desde o momento em que ele chega até a sua saída. Como em cidades de pequeno porte, esse aspecto ainda não é muito abordado, e a pesquisa operacional auxilia na melhoria da prestação de serviços. Programação matemática. A programação linear, no campo da programação matemática, é uma área de pesquisa operacional com vasta aplicação em apoio à decisão. O termo programação, tanto linear quanto matemática, não tem a ver diretamente com programação de computadores ou linguagem de programação. Esse termo tem origem em suas aplicações, originalmente desenvolvido para resolver problemas industriais. Assim, o termo programação da programação linear está relacionado ao planejamento de recursos escassos visando atender às condições operacionais. Estas, por sua vez, são representadas por equações ou funções lineares. A aplicação da programação linear em apoio à decisão ocorre na condição de que se decide para atingir um objetivo. Este, por sua vez, é resultante da alocação de ótima dos recursos. Por isso, caracterizamos a programação linear como uma técnica de otimização. No problema de otimização em siderúrgicas, por exemplo, buscamos determinar a alocação ótima dos recursos de produção de forma a atender às limitações e capacidades de cada usina e maximizar os lucros resultantes, tendo a função de maximizar o lucro quanto às restrições de capacidade de cada planta são representados por funções lineares. Neste exemplo, o tomador de decisão pode escolher diversas combinações de alocações de seus produtos. No entanto, apenas uma combinação é a mais lucrativa. Esta e a combinação ótima que maximiza os lucros, uma função linear do problema de programação linear. Processos decisórios. É o processo de escolher o caminho mais adequado à empresa em uma determinada circunstância. Uma organização precisa ser capaz de otimizar recursos e atividades, assim como criar um modelo competitivo que a permita superar os rivais. Os modelos decisórios com base quantitativa mais sofisticada. Este estudo traz um modelo de decisão e análise de dados determinísticos e probabilísticos no período de 2014 para analisar um caso de conflito de escolha em uma empresa no setor de saúde.
a partir de uma metodologia para a tomada de decisão, tendo como ferramenta a pesquisa operacional, o estudo concluiu que o processo decisório pode ser o melhor analisado antes da solução. Assim, esse trabalho descreve a construção e a representação de um modelo quantitativo de decisão para um setor de compras empresarial. Processos estocásticos. Dentro da teoria das probabilidades, um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias representando a evolução de um sistema de valores com o tempo. É a contraparte probabilística de um processo determinístico, ao invés de um processo que possui um único modelo de evoluir, como nas soluções de equações diferenciais ordinárias, por exemplo. Em um processo estocástico, há uma indeterminação. Mesmo que se conheça a condição inicial, existem várias, por vezes infinitas direções nas quais o processo pode evoluir. Em casos de tempo discreto, em oposição ao tempo contínuo, o processo estocástico é uma sequência de variáveis aleatórias, como por exemplo uma cadeia de Markov. As variáveis correspondentes aos diversos tempos podem ser completamente diferentes. O único requisito é que esses valores diferentes estejam todos no mesmo espaço, isto é, contra o domínio da função. Uma abordagem possível é modelar as variáveis aleatórias como funções aleatórias de um ou vários argumentos determinísticos, na maioria dos casos em relação ao parâmetro do tempo. Apesar dos valores aleatórios de um processo estocástico, em momentos diferentes, parecem variáveis aleatórias independentes. Nas situações mais comuns, elas exibem uma complexa dependência estatística. Teoria dos jogos. Teoria dos jogos ou teoria de jogos é um ramo de matemática aplicada que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar o seu retorno. Análise de demanda. A análise de demanda de mercado consiste em conhecer e entender as variáveis que compõem o comportamento do consumidor e o cenário econômico, e estabelecer uma previsão de procura antes de a empresa abastecer o estoque. Inteligência computacional. A inteligência computacional é um ramo de inteligência artificial que lida com a computação macia ou computação flexível, e que explora a imprecisão no projeto de algoritmos e sistemas. Uma conceitualização mais cuidadosa é apresentada na próxima sessão. Aplicações de pesquisa operacional. A pesquisa operacional pode ser empregada em diversas aplicações: administração, gerência, agropecuária, economia, planejamento econômico, educação e saúde, energia, entre outras. A agropecuária. Mesmo não sendo tão utilizada como nas áreas de transporte, energia e telecomunicação e finanças, a pesquisa operacional na agropecuária é aplicada nas unidades de produção agropecuária, nas agroindústrias e também no planejamento estratégico e desenvolvimento de políticas agropecuárias, usada também como planejamento de colheita, reforma e canaviais. Transporte. O problema do roteamento clássico de veículos necessita de um conjunto de rotas de coleta ou de entrega a partir de um depósito central para vários pontos de demanda, cada um tendo necessidade de ser visto com o objetivo de minimizar a distância total a ser percorrida pela frota inteira. O tratamento dado aos problemas de roteamento de veículos é bastante diversificado, variando não apenas nos algoritmos utilizados, mas também no tipo de tratamento dado às particularidades próprias de cada problema. Com o uso da pesquisa operacional aplicada às soluções de transporte, os resultados são surpreendentes, como a diminuição de rotas ocorrendo o suprimento de demanda com um custo mínimo. Planejamento e controle da produção. A função de planejamento e controle da produção e seus sistemas associados tem o objetivo de planejar, controlar a produção de forma que a empresa atinja seus requisitos de produção do modo mais eficiente possível. E com a ajuda da pesquisa operacional, esta garante que a produção ocorra eficaz, eficiente e produza produtos conforme os requisitos pelos consumidores. Isso requer que os recursos produtivos sejam disponíveis na quantidade adequada, no momento adequado e no nível de qualidade adequado. Saúde. Quando um paciente se encaminha a um hospital, ele espera obter um atendimento mais rápido possível, e é nesse momento que a pesquisa operacional entra. Nesta área pode ser utilizada
a técnica da teoria das filas, já que o grande problema no Brasil dos hospitais públicos são as enormes filas. A pesquisa operacional irá buscar explorar toda a capacidade do atendimento, além de melhorar a distribuição dos pacientes entre as cidades e até mesmo entre as redes de hospitais. Agroindústrias. As agroindústrias são um ramo de atividades que necessitam muito das técnicas relacionadas à pesquisa operacional. Por exemplo, otimizar as misturas de reações, datas de alojamento e de abate, previsão de suprimentos de matéria-prima, compra e estoque de ingredientes em múltiplos períodos, planejamento de vendas para mercados internos e externos, roteamento das entregas e controle das atividades dos abatedouros, compras e estoques de ingredientes. Recursos hídricos. A falta de eficiência no geramento de sistemas de abastecimento de água tem se tornado um sério problema na atualidade. Isso limita o desenvolvimento econômico, degrada o meio ambiente e afeta o bem-estar da sociedade. Conclusão. Com a realização deste trabalho, pode-se perceber o importante papel da pesquisa operacionais no processo de tomada de decisão nas empresas em geral. Desde o seu surgimento na Segunda Guerra Mundial, o campo de aplicações desta ciência ampliou-se muito, em função do aperfeiçoamento dos métodos já utilizados e do desenvolvimento de novos métodos. Mesmo já sendo amplamente utilizados em vários setores nas diferentes empresas, a pesquisa operacional ainda precisa ser alvo de grandes estudos para o desenvolvimento de métodos mais eficazes, bem como a aplicação destes métodos.